Fala, meus queridos, professor Matheus aqui para mais um vídeo, né? A gente teve um hiato aí de uma semaninha que vocês fizeram atividade, onde nós não postamos vídeo aqui, mas hoje eu vim trazer para vocês um vídeo, continuando o assunto que nós começamos na aula passada, sobre o mar Mediterrâneo, né? Na aula passada a gente falou que o mar Mediterrâneo, a importância dele, né? A união de vários povos, um dos principais mares ali da história da humanidade. A aula de hoje nós vamos falar sobre um povo muito importante que se desenvolveu ali na costa leste do mar Mediterrâneo. Nós vamos falar sobre os fenícios, tá certo? Os fenícios ali que vão ser uma civilização que vai basicamente se dedicar ao quê? Ao comércio, tá? Os fenícios eles vão ser um dos maiores comerciantes da história, o povo que mais vai fazer comércio dentro da história da humanidade. E para isso, obviamente, eles vão utilizar e muito o mar Mediterrâneo para poder fazer suas rotas comerciais, trocar seus produtos e etc. Hoje, a Fenícia fica no atual Líbano, tá certo? Das populações libanesas, tá? Onde antes era a famosa Fenícia. O grande destaque dos fenícios ali é realmente o comércio, a navegação. Eles utilizavam muito o mar Mediterrâneo para poder fazer comércio. Então eles vão desenvolver uma navegação incrível e além do mais eles vão fazer vários achados tecnológicos, vão criar várias tecnologias para facilitar essas trocas comerciais que eles praticavam com os outros povos ali do mar Mediterrâneo. Beleza? Bom, vamos começar então aqui falando um pouco dos fenícios. Aqui tem uma localização para vocês, né, para vocês entenderem aonde fica a Fenícia no mapa com o mar Mediterrâneo. A Fenícia aí vai se desenvolver no leste do Mediterrâneo, como eu já falei para vocês. O grande apogeu, o momento mais forte da Fenícia vai ser por volta de 1200 a.C. ao ano 900 antes de Cristo, tá? A Fenícia, ela é interessante falar da geografia dela. Por quê? Porque ele é um terreno montanhoso, ou seja, um terreno montanhoso é muito difícil de você praticar agricultura, tá? Então os fenícios não conseguem ali praticar uma grande agricultura devido ali ao terreno montanhoso que eles tinham, né? O seu terreno não é propício para cultivo de alimento. O que vai acontecer? Se você for olhar para o mar, a Fenícia ali ela dá de cara com o mar Mediterrâneo. Olhando para o mapa, você percebe isso. Então a grande saída que eles vão ter para esse problema ali da agricultura vai ser navegar. Vamos navegar e vamos fazer troca de produtos que nós precisamos, tá certo? E é isso que os fenícios vão fazer. Então, os fenícios vão utilizar o mar Mediterrâneo para navegar, já que a sua agricultura ali era bem precária, eles não conseguiam fazer agricultura graças à geografia de suas terras, beleza? Pessoal, política, os fenícios. Primeira coisa que a gente tem que falar é que os fenícios eles não têm uma política centralizada, eles não têm um grande imperador, um grande rei. Na verdade mesmo, os fenícios eles são divididos em cidades-estados. Cada cidade vai ter o seu líder, né? O líder, o homem que lidera e que comanda ali aquela cidade. Ou seja, são cidades-estados que tem autonomia político-administrativa, como nós já falamos, tá? Presta atenção no mapa ali, vocês vão perceber que as cidades dos fenícios, elas não estão centralizadas na Fenícia. Não! A gente vai ver que os fenícios eles vão navegar e abrir cidades ali em torno da costa do mar Mediterrâneo, né? Então nós vamos ver lá as principais cidades fenícias. Nós vamos ver Bíbulo, Sidom, Tiro, mas também a gente vai ver outras cidades que estão longe da Fenícia, como por exemplo Sábrata, Cartago, Tinges, Gades. São cidades abertas pelos fenícios durante essa navegação. Nós chamamos essas cidades de colônias. São colônias fenícias que foram abertas por eles porque eles navegavam pelo mar Mediterrâneo e acabavam abrindo ali novas cidades. Cidades com autonomia, cidades livres politicamente uma da outra. Então acontecia muitas vezes que uma fazia uma aliança com a outra e às vezes tinham cidades inimigas entre elas. Sim, mesmo todas sendo cidades fenícias, às vezes acontecia ali de conflitos entre essas cidades. Beleza? Economia. Como eu já falei aqui para vocês, a economia dos fenícios é basicamente uma atividade comercial, tá? Era o comércio, a principal destaque, a principal atividade fenícia era o comércio. Tinha agricultura? Sim. Agricultura de trigo, de uva, eles vão cuidar de gado, de boi, de vaca, também vão produzir bastante azeite, plantar oliveira, mas essa produção, graças ao terreno que não era um terreno bom, era um terreno montanhoso, não vai ser o suficiente para alimentar todo mundo da cidade, todos os habitantes. Isso vai forçar com que os fenícios
comecem a navegar para procurar produtos, tá certo? E nisso nós temos que falar aqui que a região ali da Fenícia, ela era rica em cedro, que é uma árvore, uma madeira muito boa, muito resistente, muito boa para construir o quê? Barcos. Então nós vamos ver que os fenícios vão juntar a pouca agricultura com a grande quantidade de madeira boa que eles têm, de cedro, e vão desenvolver tecnologias de barcos, barcos a remo, com vela, e assim eles vão acabar dominando todo o mar Mediterrâneo, tá certo? E em cada lugar que ele vai descobrindo, como nós falamos, eles vão acabar abrindo colônias, novas cidades fenícias em torno do mar Mediterrâneo. Uma dessas cidades em especial, uma dessas colônias é a colônia de Cartago, que vai virar uma grande colônia muito poderosa, com um grande poderio naval. E esse poderio naval vai acabar atrapalhando um povo que nós vamos falar nas aulas para frente, o povo romano, tá certo? E nós vamos ver que Roma e Cartago vão acabar se desenvolvendo aí, se envolvendo em uma grande guerra chamada de Guerras Púnicas, tá? O que eu tenho que saber então, que basicamente o comércio é que sustentava as cidades fenícias, e uma das principais cidades fenícias era a cidade de Cartago. Maravilha? Pessoal, a sociedade. A sociedade fenícia, ela vivia no que nós chamamos de talassocracia. O que é talassocracia? Talassocracia é quando o poder está na mão dos grandes comerciantes naval. Ou seja, talassocrata quer dizer poder que vem do mar. Ou seja, os fenícios, quem comandava a sociedade fenícia, quem estava no poder da sociedade fenícia, eram os grandes comerciantes marítimos, os caras que tinham os melhores barcos, aqueles que vendiam e compravam mais produtos. Esses são os grandes líderes da sociedade fenícia, tá certo? A religião, eles são politeísta, tá? Então cada cidade cultuava um deus diferente, cada cidade vai ter um deus que eles vão cultuar. O principal deus dele é o Baal. O Baal é o deus do sol, que representa o sol, que nós já falamos que nessas sociedades antigas lá, o deus que representa o sol sempre é o deus mais poderoso, como no caso dos egípcios, como no caso lá dos americanos, né, das astecas, do Inca e etc. Os fenícios também não fogem a essa regra, tá certo? Um ponto importante é falar sobre as tecnologias desenvolvidas pelos fenícios. Os fenícios vão desenvolver metais, eles vão conhecer fundição de metal, que vai facilitar muito a vida deles na construção de armas, de moedas, na construção de embarcações melhores, tá bom? Outra coisa, como eles estavam constantemente navegando, no mar é muito normal você se perder. E eles sabiam disso, por isso que eles vão observar o céu, os astros, as estrelas, e vão desenvolver a astrologia, né? Que é basicamente toda uma organização pelos astros, até um culto, uma religião ali dos astros. Ou seja, os fenícios vão conseguir utilizar os astros, as estrelas, para poder se localizar no mar. Quando eles estão perdidos, está de noite no mar, eles utilizam as estrelas para saber exatamente aonde eles querem ir, a direção que eles querem tomar, tá certo? E de dia que não tem estrela, eles utilizam, aliás, a grandiosa estrela que tem, né? O Sol. Eles utilizam o Sol para fazer a sua localização e saber em qual posição eles devem seguir. Um dos pontos mais importantes aí da tecnologia dos fenícios, da cultura fenícia, é o seguinte: os fenícios eles vão desenvolver o primeiro alfabeto fonético. O que é um alfabeto fonético? O alfabeto fonético é onde cada símbolo significa um som, não um objeto. Nós falamos lá dos egípcios e os hieróglifos, né, das escrituras pictográficas da América, da Mesopotâmia. Cada símbolo representava alguma coisa, né? Então você tinha o símbolo da árvore, que representava uma árvore, por exemplo. Já os fenícios, eles vão achar que esse tipo de escrita é muito complicado. Eles são povos comerciantes, eles têm que comprar e vender produtos. E eles vão interagir com vários povos e com diferentes línguas. Então eles precisam desenvolver um alfabeto que seja mais fácil, mais simples. Ou seja, eles vão desenvolver um alfabeto onde cada símbolo representa um som, muito parecido com o nosso alfabeto de hoje. Ou seja, quando você junta vários símbolos, você junta vários sons, que vai representar o quê? Alguma coisa. Por exemplo, estrela. Você está juntando vários símbolos que vão formar vários sons. O E com som de E, o S com som de S, né? Deve ficar es. E assim, quando você junta tudo, vai dar estrela.
Tá? Isso facilita muito na hora de você aprender, é um alfabeto muito, mas muito mais fácil. E esse é o alfabeto, o primeiro alfabeto fonético a ser inventado. E depois os romanos, né, o povo latino, né, vai pegar esse alfabeto, simplificar, chegando muito próximo do alfabeto que nós temos hoje. Ali eu trago ali uma comparação só para vocês entenderem do alfabeto fenício e o alfabeto latino, que é o alfabeto que a gente usa hoje. Os gregos também terão um alfabeto fonético quando a gente for estudar mais para frente. Isso vai facilitar muito o comércio, né? Porque eles vão poder escrever e as pessoas vão poder decifrar a língua deles de uma forma muito mais fácil. Então, para um povo que está comprando e vendendo produtos de todos os outros povos, é mais fácil ele ensinar uma língua fácil, né, uma escrita fácil, do que aprender uma língua complicada como a dos egípcios, a dos mesopotâmicos e etc. Então, uma das grandes contribuições do fenício para nossa civilização, sem sombra de dúvida, é o seu alfabeto fonético. Tá certo, pessoal? Um abraço. Beijo do prof.